Nós celebramos a festa da Assunção de Maria no dia 15, mas por motivos pastorais, a Igreja no Brasil transfere como solenidade para o dia de hoje. Lembramos de 1950, quando o Papa Pio XII, ele proclamou como dogma de fé que, terminados os dias aqui na terra, a Santíssima Virgem Maria foi elevada ao céu de corpo e alma, onde está lá coroada de glória. Ela entra na glória de Deus de modo definitivo e pleno. E essa festa é para nós um motivo de grande alegria, porque é a festa da vitória. Primeiro uma vitória de Cristo, depois uma vitória de Maria e uma vitória da Igreja, uma vitória nossa. Uma vitória de Jesus, e este é o ponto central da nossa história. Cristo ressuscitado venceu a morte, e a morte sendo vencida, ele vence como homem, e a sua morte, a sua ressurreição é, pois, a base da nossa fé. São Paulo disse: Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, depois de sua morte, mostrando de modo insofismável que ele é o Filho de Deus feito homem, e veio nos salvar e nos dar a vitória sobre o demônio, sobre o pecado e sobre a morte. E Maria está associada a Jesus em tudo. Está associada de modo mais íntimo no mistério da encarnação, está associada no mistério da redenção, porque ela participa desse mistério como corredentora, e está associada também ao mistério da glória de Jesus. De modo que a ressurreição de Jesus é um prenúncio também da glória e da ressurreição de Maria. Por isso Maria está no céu, glorificada, com o seu divino Filho, glorificado, ressuscitado e glorificado. Por isso a festa de hoje é, em primeiro lugar, para a glória de Jesus. Sua morte não foi em vão, e ele associa aos seus grandes mistérios, como Deus humanado, os mistérios de sua Mãe Santíssima, seja por privilégio de Maria, seja por merecimento dela também. Mas a festa de hoje é, de modo primordial, uma festa da glória de Maria. E a Igreja nos chama a atenção, porque Maria é a primeira cristã, a primeira que segue Jesus de perto, de modo mais íntimo. É aquela primeira que configura a sua vida à vida de Jesus. Na primeira leitura, nós vemos sendo louvada a Judite, que para vencer o inimigo do seu povo, na cidade de Betúlia, Holofernes, que já havia feito um cerco em torno da cidade, e já ia invadir a cidade e tomar a cidade, dividir os despojos, eis que Deus suscita Judite, uma jovem viúva, que depõe os seus hábitos de viuvez, se perfuma depois de alguns dias de jejum, e vai ao encontro de Holofernes. E Holofernes, encantado com a beleza de Judite, ele então se embriaga, e embriagado Judite vai e corta a cabeça de Holofernes. Os soldados de Holofernes, ao descobrirem que o seu chefe estava morto, eles fogem em debandada. E Judite então volta para Betúlia e é louvada pelos grandes de Betúlia. Bendita és tu entre todas as mulheres da terra, que não te poupaste, ou não poupaste a tua vida para defender o povo. Tu és a glória do teu povo, tu és a alegria de Israel. A igreja vê na figura de Judite, vê Maria como aquela que, pela sua vida e também pelo seu poder, unida a Cristo, ela
vence a serpente. Sobre ela o demônio não tem poder algum. E o livro do Gênesis vai nos mostrar, Deus, quando amaldiçoa a serpente, fala dessa mulher: porém inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te esmagará a cabeça, e tu procurarás armar ciladas ao seu calcanhar. E esta mulher é Maria, que vence o demônio, e vencendo o demônio, vence o pecado e vence a morte. Então, a morte é a última a ser vencida, e Maria vence a morte. Por isso, a festa de hoje é para a glória de Maria, a grande vencedora do dragão infernal. O introito da missa hoje nos chama a atenção dessa grande batalha que há entre a mulher e o dragão. Uma mulher vestida de sol, esse grande sinal porque aparece no céu, tendo a lua embaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por outro lado vem o dragão contra a mulher, e a mulher vence o dragão. Maria é essa mulher que vence o demônio. E hoje nós comemoramos como solenidade a vitória definitiva de Maria sobre o demônio, quando Maria é levada ao céu e entra na glória de Deus, participa da glória de Deus. Por isso a glória de Maria é essa glória de Deus. Maria dócil à palavra de Deus, dócil ao plano de Deus. Em toda a sua vida, faça-se em mim segundo a vossa palavra, diz ela ao anjo. Maria então, ela entra na glória de Deus. Por isso nós cantamos a vitória de Maria, como ela mesma predisse: eis que me chamarão bem-aventurada todas as nações. Mas hoje também é a vitória da igreja, vitória nossa, porque o triunfo de Maria e o triunfo de Cristo tem a sua projeção também no triunfo da igreja. Nós somos membros da igreja, estamos já prontos para esse triunfo, como igreja e também individualmente, cada um de nós. Maria é o modelo dos cristãos, aquela que sustenta sempre a igreja na sua luta contra o mal. Maria é o protótipo da igreja, a igreja já pronta, a igreja já acabada. Se queremos ver a igreja como Deus quer, olhemos para Maria. Então nós devemos nos tornar como Maria, para sermos autenticamente filhos da Santa Igreja, para podermos vencer os dragões que vêm no dia a dia nos perturbar e querer nos levar para o inferno. Qual é a mensagem da igreja, pois, na festa de hoje? É uma tríplice mensagem. A primeira, de que nós não temos aqui morada certa. Nós somos peregrinos. Somos destinados ao céu. Deus não nos criou para o inferno. Não nos criou para sermos escravos de Satanás, nem aqui, nem na eternidade. Deus nos criou para o céu. Então, iremos para o céu. São Paulo diz: conversácio nossa in celis est. O céu é que importa. Tudo aqui passa. Tudo passa. Nós nos distraímos muito com as coisas da terra. O mundo nos oferece tantas coisas que nos seduzem. É claro que precisamos viver aqui na terra, estamos aqui, mas nunca podemos perder o nosso foco. Nós não fomos criados para a terra, fomos criados para o céu. E a Assunção de Maria nos mostra exatamente isso. Nós fomos criados para a vida eterna. Isso é que importa. Por isso disse Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. E quando Cristo funda a sua igreja, é exatamente para encaminhar as almas para o céu, dando-nos, ensinando-nos as verdades que Jesus Cristo ensinou, dando-nos os mandamentos e dando-nos as graças através dos sacramentos, porque nós fomos criados para o céu. Não nos esqueçamos disso. Nós somos peregrinos aqui na terra. Sabemos disso com a nossa inteligência,
mas na nossa vida muitas vezes agimos como se não houvesse vida eterna, como se o mais importante fosse aquele momento em que nós vivemos. Esse é que é o grande risco que nós corremos, que muitas vezes por causa de um momento na vida depende toda a nossa eternidade. Então nunca percamos este sentido de eternidade. Esta é a primeira mensagem. A segunda mensagem é uma mensagem de esperança. Estamos aqui com tantos problemas, parece que está tudo perdido. Ataques à fé, ataques à igreja, ataques à nossa vida, tantas tentações, quantos problemas nós passamos e ficamos muitas vezes tentados ao desespero. Então Maria no céu nos mostra a esperança. Por isso a Salve Regina nos diz: vida e esperança nossa. Maria é a nossa esperança. Então, assim como ela está no céu, ela nos diz: venham para cá. Tudo aí passa, todos os sofrimentos passam, esses problemas todos passarão. Tudo passa, a cruz passa. O que vos espera aqui no céu é a glória. Então vamos nos alimentar com essa esperança. Apesar dos sofrimentos, das perseguições, dos ataques, alimentemos sempre a nossa esperança. A figura desse mundo passa. Penso muito nos mártires que entregam a sua vida por causa da fé, por causa de nosso Senhor, que vão caminhando. Imagine um São Tomás Moros que morre para defender a igreja, para defender a moral católica. Morreu. Um grande chefe, um grande chanceler da Inglaterra, do tempo do rei Henrique VIII, muitas vezes foi tentado até pela própria família, pela filha, pela esposa, para que voltasse atrás. E ele disse: o céu me espera. E dá a sua cabeça para o corte, exatamente por causa dessa esperança do céu. Então, essa festa nos chama a atenção da esperança. Nunca desanimemos na nossa vida. E por fim, o caminho para chegar lá é o seguimento de Jesus, que muitas vezes é difícil, por causa das nossas fraquezas. Muitas vezes caímos e temos que nos levantar, mas vamos seguir nosso Senhor. Vale a pena, o céu é que nos espera. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por nós, para que nunca percamos em nossa vida essa dimensão de vida eterna, essa dimensão de glória, e essa glória que nos espera no céu. Amém.